que o presidente da CPI falou e o que acabou trazendo de repercussão aí na CPI. Ele falou várias coisas, mas tem uma coisa que eu destaco bastante. Ele falou que, logo no começo, a primeira resposta dele, que houve uma parte da sociedade que teve uma atitude golpista, uma atitude contra a posse do presidente Lula, e que houve, inclusive, gente do Exército que esteve envolvida nisso. Diz que o acampamento é uma coisa ruim para o Exército, mas foi uma coisa pontual de 88, desde a retomada da democracia em diante, e que cada pessoa devia ser investigada e punida, mas não a instituição. Então, ele defende uma individualização. Isso casa com o que o comandante do Exército, o Tomás, falou à nossa colunista Carla Araújo. Ela conseguiu apurar o que foi dito nas internas, e ele falou exatamente isso, que condutas individuais têm que ter responsabilização individual. Então, isso caminha para uma reunião em que meio que se acertou que vamos isentar o Exército, vamos isentar as Forças Armadas e focar em indivíduos, em CPFs e não num CNPJ, digamos assim. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante que eu consigo perceber de tudo que foi dito pelo Arthur Maia e da apuração da Carla. E aí, os dois estavam falando, o Thales e o Couto, dessa divisão da CPI. A divisão é bem forte, e aí, para isso, a gente tem que ver como é que essa CPI era organizada, era tocada. O presidente Arthur Maia tinha uma posição meio suíça, de ser neutro. E aí, para isso, existe um regimento, o regimento diz que você tem que pautar 48 horas o que vai ser votado, pode ser convocação, quebra de sigilo, mas isso tem que ser publicado 48 horas antes da reunião. O presidente Arthur Maia nunca fazia isso. Por quê? Porque daí oposição e governo têm que chegar num acordo sobre o que vai ser votado ali. Aí isso foi crescendo, só que ontem a reunião foi marcada para as 9, foi adiada para as 11, foi adiada para as 14 horas e não aconteceu. Por quê? Porque ele não pautou e oposição e governo não chegaram a acordo. Eles não chegaram a acordo quando chegou na hora que o governo quis pautar convocação de Carla Zambelli, quebra do sigilo do casal Bolsonaro. Aí aquilo cresceu, foi todo mundo para a liderança do PDT para fazer essa reunião, e a coisa foi tão forte que deu de ouvir grito do lado de fora. A imprensa que estava ali ouviu o deputado Marco Feliciano gritando: "Você está de molecagem". Ele estava com a relatora, a senadora Elisiane Gama. E aí, depois disso, ficou meio que não tem mais como conversar, ficou difícil. E o presidente Arthur Maia se obrigou a publicar esse requerimento, e aí, esses requerimentos publicados de manhã, dizendo o que vai ser apreciado. Não tem convocação de Carla Zambelli para ser apreciada, e não tem o RIF, que é o relatório de inteligência financeira, que é a quebra do sigilo do casal Bolsonaro. Aí deve ser votado amanhã. A tendência é que os governistas ganhem por serem maioria, mas o que eles mais queriam não tem. Então, quando o Thales fala que tem essa briga, quando o Couto fala que eles não estavam conversando, isso chegou nesse ponto. Então, para resumir, seria tipo, essa diferença na CPI se apareceu e mudou a forma como ela funciona, e da reunião dos militares, o Maia diz que os militares disseram que foi o Maia que os procurou, foi uma conversa institucional, que o ministro da Defesa estava lá, que ele foi convidado para participar dos festejos do Dia do Soldado, mas o que eu acho mais importante é isso: ação individualizada, não ação da instituição Exército, e as pessoas vão responder de forma individualizada. Foi o que disse o Arthur Maia na saída, e é o que a Carla Araújo, colunista, a gente tem um trecho da fala dele, o Felipe, quando ele fala sobre a investigação do caso das joias, e que é um motivo aí também da briga por parte dos parlamentares. Vamos ouvir o que ele disse. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Venda de joias, quebrar o RIF do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional dia 8 de janeiro? Obviamente que não.
a não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Aí a justificativa dele, né? Que não é o caso e que não vai quebrar. É isso que está causando briga aí na CPI. Vamos ver o que vai dar. Hoje não tem sessão da CPI, tem, Felipe? Não, tem amanhã que vão ser convocados esses requerimentos. Depois tem uma oitiva de um sargento que também está envolvido. Quando quebraram-se o sigilo do Mauro Cid, do Jorge Bolsonaro, verificaram-se várias transações entre os dois e elas foram classificadas como suspeitas. E amanhã vai ter essa oitiva desse sargento. Felipe Pereira, bom trabalho para você aí em Brasília. Até. Até mais, tchau, tchau. Volto com vocês, com o Thales e com o Couto, para a gente poder entender essa fala de Arthur Maia, presidente da CPI. Não é o caso, o Thales, não é realmente para entrar no caso das joias, não é o caso de entrar em quebras de sigilos do presidente, e até de Carla Zambelli, ali o que ele falou, né? Não é o caso, ou Arthur Maia está protegendo Bolsonaro? Olha, Carla Zambelli é evidente que ela tem a ver com o 8 do 1, que ela incentivou o 8 do 1. É evidente que ela incentivou isso e que ela estava nas articulações golpistas. Isso não precisa nem investigar muito. Se quiser, meu neto pode ajudar a investigar, porque não é possível. Agora, o presidente, tudo bem, é discutível se é o momento ou não de abrir o sigilo do Bolsonaro, eu acho que é discutível. Mas o fato é que o Arthur Maia, essa postura de magistrado que ele queria adotar no início da CPI, está cada vez menos. Ele está tendo que segurar um pouco os governistas para a oposição não naufragar. Aí já meio que está naufragando, porque a oposição quis abrir essa CPI para demonstrar aquela tese de que o governo promoveu um autogolpe para vitimizar o Lula, etc. Essa era a tese da oposição, de que a invasão foi na verdade, o governo Lula que abriu as portas do palácio para poder quebrar o palácio todo. Uma tese meio maluca e que, agora, com tudo que está aparecendo, a CPI está se voltando contra a oposição. E a oposição está tentando ver se mela a CPI porque... E aí o Arthur Maia, que é muito do PP, ligado ao Arthur Lira, etc. e tal, está vendo se consegue segurar os pratos para não cair tudo. Mas é complicado. E você, Couto, o que você analisa? Como é que você analisa essa fala de Maia? Você até falou sobre o racha entre ele e a relatora, né? E agora essa postura dele. Primeiro esse encontro com os militares, ele falando que os militares, inclusive elogiou os militares, né? E aí até é interessante, vou acrescentar aqui mais uma informação, mais uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele foi para as redes sociais, praticamente depois dessa fala de Maia, ou durante mais ou menos, e ele falou, olha, as Forças Armadas prestam muitos serviços ao país. Por exemplo, sem elas não estariam ocorrendo a desintrusão das terras e a assistência em favor dos Yanomamis. E poderia citar outras atuações, segurança da navegação, da aviação, das nossas fronteiras. Quando membros das forças se desviam do papel constitucional e se envolvem na política, é um imenso erro. Foi assim nos recentes anos trevosos. Contudo, as instituições militares são permanentes, essenciais e estão acima de eventuais crimes de alguns. Estes serão julgados pelo Poder Judiciário, como manda a Constituição. É o que ele fala sobre as Forças Armadas.